Continuando, esse ajuste entre a liberdade e o apoio depende das necessidades específicas da criança. Então, a gente precisa saber a hora de apoiar e também a hora de soltar, né? Ver o avanço da nossa criança, certo? Vocês estão me ouvindo bem aqui no Instagram? Nayara tá me ouvindo? Tá tudo certo? Júlia, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Eu gosto muito de dar o exemplo da autonomia quando a gente está ensinando uma criança a andar de bicicleta, tá? Então, quando a gente ensina uma criança a andar de bicicleta, a gente ensina para ela o procedimento, a gente espera, né, que ela... Ah, que bom, Nayara, que você está me ouvindo. A gente espera que ela se equilibre na bicicleta para a gente poder o quê? Soltar, não é mesmo? Então, a autonomia, eu gosto de dar esse exemplo, que a gente consegue entender melhor. A autonomia, ela tem esse sentido, da gente saber a hora de apoiar e a hora de soltar. Então, a gente tem que saber ajustar, equilibrar isso daí, tá? Então, eu gosto muito de dar o exemplo da bicicleta, porque é um exemplo claro que a gente consegue perceber exatamente como funciona, tá bom? Então, a criança pequenininha ainda não consegue se equilibrar? Eu tô ali, estou apoiando, estou presente. Quando a criança já consegue se equilibrar, ela entendeu o processo, ela entendeu como que tudo funciona, ela já adquiriu aquela habilidade, ela vai sozinha, não preciso mais segurar a bicicleta. Se eu ficar segurando a bicicleta, eu vou estar ajudando a minha criança? Vou estar ajudando ou vou estar atrapalhando, né? Então a gente atrapalha. Então se a gente ficar ali segurando a bicicleta e a criança já está com toda aquela parte desenvolvida, ela já tem aquela habilidade, eu estou atrapalhando, eu não estou ajudando a minha criança, tá? Então eu gosto de dar o exemplo da bicicleta para vocês entenderem direitinho, certo? Então, será que tem algum benefício eu criar um filho para ele ser autônomo, para ele ter autonomia, ter iniciativa das coisas? Será que tem benefícios? Vamos entender? Então, ó, a autonomia é a capacidade de se conduzir e de tomar decisões por si próprio, levando em conta regras, valores, a perspectiva pessoal e a perspectiva do outro. Então, a autonomia, ela é diferente da independência, né? Então, tem pessoas que acham que é a mesma coisa, não é. Então, ser independente é eu já saber fazer algo, sem que ninguém precise me ajudar. Já sou independente. Mas eu ter autonomia é muito mais além. A autonomia, ela diz muito do saber tomar decisão, do saber fazer escolhas, do saber ter iniciativa para as coisas, tá? Então, é diferente uma coisa da outra. Então, às vezes a gente não tem informação, a gente não sabe, a gente confunde. Então, eu ser independente é uma coisa, eu saber, eu já ter habilidade para fazer aquilo. Eu ter autonomia, além de saber fazer, eu ainda tenho esse outro aspecto, essa outra habilidade, que é de saber fazer a escolha, saber ter minha opinião, tá? Então, a autonomia está muito ligada a isso, muito a valores também, tá bom? Então, é um dos benefícios de você ter uma criança com autonomia é esse, certo? Então, a autonomia não é apenas a habilidade de realizar as coisas, mas também está diretamente ligada ao desenvolvimento da consciência moral. Então, não é apenas a criança saber fazer, né? Já sabe comer sozinha, já sabe ir ao banheiro sozinha, já sabe da consciência, certo? Possibilitando, então, que a criança faça melhores escolhas, tome suas decisões e busque por seus sonhos e desejos. Por que será que os pais devem estimular a autonomia da criança? Vocês sabem? Porque é importante a gente estimular a autonomia da nossa criança? Vamos entender por quê, então? Então, olha lá. Quando a criança cresce... Deixa eu acender minha luz. Quando a criança cresce,
dependente dos pais, ou seja, quando não estimulam a sua autonomia e fazem tudo por ela, teremos adultos inseguros e sem iniciativa, tá? Então, aquela criança que eu não estimulo a autonomia dela, ela é dependente, ela depende da opinião do outro, né? Ela fica insegura, é uma criança insegura, tudo ela tem necessidade da opinião, né? Ela precisa que os outros façam por ela, porque ela não consegue fazer sozinha. E isso é muito ruim, né? Então, muitos pais, eles costumam confundir o cuidado excessivo com o afeto e a ajuda. Então, muitas vezes a gente confunde o ajudar, né? O afeto, ai, coitadinho, não consegue sozinho, né? Com esse cuidado excessivo e a gente atrapalha. Aí a gente atrapalha a criança não conseguir se desenvolver, certo? Então, muitas vezes, por que isso acontece? Às vezes por falta de tempo ou de informação. Então, por exemplo, ensinar a criança a amarrar o cadarço do tênis é uma habilidade, não é? Então, para a criança aprender a amarrar esse cadarço do tênis, ela vai ter que aprender essa habilidade. Para ela aprender essa habilidade, alguém vai ter que ensinar ela. Isso vai demandar ainda minha conexão aqui. Então, muitas vezes, a pessoa, por não ter tempo, ela faz pela criança. Então, quando você faz pela criança, você está privando a sua criança de aprender, certo? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu já tentei fazer hoje às 2 horas, ele ficou fazendo a mesma coisa, ficou caindo a conexão, tá? Então, se vocês estiverem me ouvindo, vão dando um ok aí, vão falando comigo, por favor, tá? E eu tô voltando para vocês poderem assistir, porque eu quero que vocês tenham esse conteúdo aqui que eu preparei para vocês, tá bom? Então, vou continuar. Então, gente, muitas vezes a pessoa não tem o tempo, então ela fala, ai, tá bom então? Tá bom, Débora? Tá, Nayara, Débora, obrigada, tá? Então, muitas vezes a pessoa não tem tempo, aí ela fala, ai, não, ai, tô com pressa, deixa que eu amarro pra você. O que você fez com a sua criança? Você privou ela do aprendizado. Ela não tá conseguindo, não teve oportunidade de aprender a fazer sozinha. Então, você não ajudou, você atrapalhou, certo? E outra coisa que acontece é não ter informação. Então, muitas vezes a pessoa, ela até gostaria de ensinar, né? Só que ela acha que a criança ainda não tá na hora de aprender. Ela acha, ai, mas minha criança é tão pequenininha, você acha que ela vai conseguir amarrar o cadarço do tênis, né? E se você ficar ali todos os dias, mostrando, deixando a criança fazer por ela mesma, né? Por menor que ela seja, é uma habilidade, ela vai desenvolver aquilo. Então, muitas vezes é o tempo, a falta de tempo que atrapalha, e muitas vezes também é a falta da informação, a falta de conhecimento. Por isso que é bom a gente estar sempre aprendendo, né? A gente estar sempre buscando informação, né? A gente nunca sabe tudo, não é verdade? Então, a gente sempre está em pleno aprendizado, a gente está sempre aprendendo coisas novas, certo? Tá bom, gente, tomara que não caia de novo. Agora eu voltei aqui no Face, tomara que não caia. Vocês vão me falando se tá tudo bem, tá? Se tá me ouvindo, Andresa que entrou agora, tá? Vai me falando se tá me ouvindo, se tá a imagem boa, porque a conexão tá caindo. Eu tentei fazer mais cedo, eu perdi o vídeo porque ele não conseguiu salvar e eu tô voltando para fazer novamente, tá bom? Então, para quem chegou agora e não me conhece, tá vendo gente nova aqui, eu sou Cláudia Felício, sou pedagoga e eu trabalho com desenvolvimento infantil, tá? Então, hoje nós estamos falando sobre a autonomia da criança. E eu preparei um material para vocês aqui e tá bem completinho, tá? E eu quero que vocês continuem comigo até o final. Não vai cair mais, agora se Deus quiser vai dar tudo certo. E a gente vai ficar até o final que eu vou passar tudo que eu queria passar para vocês, certo? Então vamos lá. Então eu tava falando o seguinte, então esse cuidado excessivo que muitos pais às vezes têm, essa superproteção, acaba atrapalhando, ao invés de ajudar a criança, certo?
Então, é isso que eu estava falando, dessa habilidade, por exemplo, de amarrar o tênis. Então, às vezes, a criança, para ela aprender essa habilidade, que é uma habilidade que ela tem que aprender. Se a mãe amarra para a criança o tênis, sempre amarra, e a criança não tem a oportunidade de aprender, ela não vai aprender nunca, né? Então, eu dei um exemplo antes, que era assim, eu já vi criança pequenininha, lá na educação infantil, 5 aninhos, pequenininha, conseguia amarrar o tênis sozinha. E já vi criança no 5º ano, lá, com quase 10 anos de idade, não conseguia amarrar. Mas por que isso acontece? É o que ela vive, né? Alguém está amarrando para ela o tênis, ela não está tendo a oportunidade de aprender essa habilidade, de desenvolver essa habilidade. Então, isso é um exemplo de autonomia, né? Aquela criança que já amarra pequenininha, porque ela precisou amarrar, ela foi incentivada, ela foi motivada, ela foi estimulada, então ela já conseguiu aquela habilidade. A outra que tá grandona lá e todo mundo amarra o tênis para ela, ainda não consegue fazer isso, certo? Então, continuando, pessoal. Estimular a autonomia desde cedo. Por que desde bebezinho eu tenho que estimular a autonomia da minha criança? Por que será que é tão importante isso? Então, eu tenho aqui um exemplo para vocês de um estudo, isso é comprovado, tá? Quanto mais eu estimulo, mais eu deixo a minha criança tentar fazer sozinho, isso eu ajudo no seu desenvolvimento, tá bom? Então, olha lá, um estudo realizado na Universidade de Montreal, no Canadá, mostrou que quando a criança é estimulada para desenvolver autonomia desde cedo, há um impacto positivo na função executiva, um dos pilares do desenvolvimento cognitivo. Então, tem sim, existe estudos que mostram isso, que comprovam que isso favorece o desenvolvimento da criança, tá? Ó, entrou aqui a Fabi, a Joyce, obrigada, viu meninas, por estar aqui comigo. Eu vi que vocês estavam antes, né? É que caiu a conexão, eu tive que fazer de novo, tomara que agora dê tudo certo, tá bom? Fiquem comigo até o final, tá? Então, você pode achar exagero dar autonomia ao bebê desde pequeno, mas é um processo gradual que vai se desenvolvendo à medida que seu filho realiza novas conquistas. Então, ele adquire condições que contribuem pouco a pouco para que ele se torne independente, tá vendo? Então, por que eu começo desde cedo? Porque desde cedo eu vou dando essa autonomia para ele, eu vou deixando. Se ele já consegue, eu deixo ele fazer, porque ele vai conquistando aprendizados, ele vai conquistando novas habilidades, certo? Então, quanto mais cedo eu ter essa visão, eu ter esse cuidado, né, de tratar a minha criança, gerando a autonomia dela, melhor será o seu desenvolvimento, tá bom? Oi, Lid, tudo bem? Que bom que você está aqui comigo, Lid. Então, vamos lá. Estimular a autonomia, então, é a gente ensinar. Então, não tem como a gente dar autonomia para a criança, a gente ensina, certo? Então, a gente ensina, a gente mostra como é e deixa a criança realizar, certo? Isso que é eu gerar autonomia na minha criança. Então, deixando que ela tente resolver as suas questões, as suas situações, os seus conflitos, nos quais houve uma orientação prévia, tá? Então, para a criança poder fazer alguma coisa, eu preciso ensinar, ela precisa ver, ela precisa observar, certo? Mas eu estou ali, eu já dei a explicação, eu fico ali de apoio. Se ela precisar de mim, estarei ali. Mas se ela não precisar, deixa a criança fazer sozinha, tá bom? Então, assim eu consigo fazer o quê? Reforçar os conceitos educativos, os valores morais que eu faço. Então, o que a gente está falando. Ser independente é o ato de eu conseguir fazer alguma coisa sem que alguém me ajude. Mas eu ter autonomia é muito mais do que isso, né? Além de eu saber fazer, é eu saber ter a minha opinião, é eu saber fazer as minhas escolhas, eu saber ter iniciativa, certo? Então, isso é uma diferença entre a independência e a autonomia. Então, uma criança, ela é autônoma quando ela se envolve em atividades
a partir da sua vontade e interesse. Então eu preciso observar minha criança, eu preciso ver o que ela gosta, quais são os assuntos do seu interesse, quais são as atividades que ela gosta de fazer, o que é que chama a atenção da criança. A gente não procura por coisas que nos chamam a atenção, do que a gente gosta, a criança é a mesma coisa, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado de observar o que é que chama a atenção da nossa criança, para aí sim a gente conseguir contribuir com ela, certo? Então a autonomia ela é desenvolvida por meio do respeito aos interesses da criança e da relação de confiança que ela estabelece com as pessoas do seu convívio. Então, para eu conseguir contribuir com a minha criança, eu preciso ter essa relação com ela. Eu já falei isso com vocês, lembra? Eu preciso passar confiança, motivar a minha criança, estimular a minha criança, certo? Isso é muito importante. Então, aí eu vou criando o quê? Um vínculo com ela, né? Tanto com a família, quanto com a escola. Então, você cria um vínculo e você gera confiança na criança. E a criança se desenvolve, a criança vai criando a sua autonomia, vai conquistando os seus aprendizados, tá bom? Outro assunto também que muitos pais, né, eles não gostam muito de fazer a criança passar, mas é importante, é lidar com a frustração, né? Ninguém quer ver o filho triste, né, ver o filho chateado, mas faz parte, né? Faz parte do nosso desenvolvimento. Todos nós passamos por isso, não é verdade? Então, às vezes a gente vai fazer uma coisa, não vai dar certo, a gente vai tentar, não vai conseguir, né? A gente tenta de novo, não é assim? Então, por exemplo, hoje comigo, eu tentei fazer a live, perdi a conexão, não consegui salvar meu vídeo. Quem estava me assistindo no Facebook cortou na metade, não entendeu nada do que tinha se passado. O que eu fiz? Voltei aqui novamente, porque eu tinha me proposto a fazer alguma coisa, né? Eu tenho compromisso com as pessoas que estão me acompanhando, que me seguem. Então eu voltei aqui, estou aqui para passar o conteúdo para vocês, certo? Então, daquela situação que eu passei, eu falei, não, eu tive um aprendizado. Então, eu tenho certeza que o que eu estava falando às 2 horas já é diferente do que eu estou falando agora, certo? Então já é outra experiência. Então é isso que a gente tem que passar para nossas crianças, gente. A frustração, ela existe. Tem hora que a gente vai fazer as coisas, não vai dar certo. Tem hora que a gente vai fazer, nada vai dar certo. Mas eu vou tentar novamente. Eu não posso desistir. Eu vou lá e eu tento de novo e eu consigo. Então você tem que motivar. Então a criança às vezes não consegue de primeira. Não consegue mesmo. Mas você vai motivar, você vai estimular, você vai incentivar até ela conseguir. Certo? Então, vamos entender então aqui, ó, lidando com a frustração. Não entenda a autonomia como largar a criança aos próprios desígnios. Elas estão em formação e precisam de constante mediação em suas aprendizagens. Então, às vezes, né, eu vou deixar minha criança ter autonomia, deixa ela lá sozinha, ela se vira sozinha. Não é isso, gente. A gente sabe que tem fases da criança, a gente precisa estar com ela. Muitas fases e muitos momentos a criança precisa da gente, né? Então a gente tem que saber esse ajuste. Então a gente não pode deixar a criança também fazer tudo por si própria, sozinha. Se com a sua ajuda ela poderia chegar muito mais fácil, né? Aquele aprendizado, aquela nova habilidade. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse ajuste mesmo. Saber ajustar quando eu apoio, quando eu já fico só assistindo. Isso é importante, certo? Então, não achar que a autonomia é deixar a criança, Deus dará, né? Deixar lá por conta própria, não é assim, tá bom? Então, a autonomia eu vou construindo, é dia a dia, é no meu convívio com a criança, tá bom? É diariamente, certo? Então, permita também que a criança lide com a frustração, que é aquilo que eu estava falando, eu vou voltar de novo. E não exagere na proteção. Independente da idade da sua criança, a frustração é a melhor amiga da resiliência e da maturidade. Então, muitas vezes a gente erra por quê? Eu não quero que ele fique chateado. Tadinho, é tão pequenininho.
ele não vai conseguir mesmo, deixa eu fazer por ele, né? E aí você tá privando sua criança de um aprendizado, privando ela de um desenvolvimento e ainda atrapalhando, né? Porque ela não vai ter oportunidade de errar. Às vezes ela não conseguiu ali naquele momento, mas depois ela vai conseguir, certo? Então, a resiliência, para quem não sabe o que é a gente sair melhor de uma situação, né? A gente aprender algo com experiências ruins que a gente tem, com às vezes alguma coisa que não deu certo, a gente pegar um aprendizado daquilo, tá bom? Então, e a maturidade, a criança vai amadurecendo, né? Ela vai se desenvolvendo, ela vai vendo que aos poucos ela consegue. Então, quando ela consegue aquilo ela se torna muito mais segura, porque ela já tem, ela já vai pegar uma autoconfiança, né? Ela começa a ficar mais confiante em si mesma, certo? Então, aprender a lidar com situações ruins e delas extrair algo bom é uma habilidade importantíssima para a autonomia, tá vendo? Então, quando eu deixo a minha criança tentar, mesmo que ela não for conseguir da primeira vez, eu dei oportunidade para ela, tá? Dela aprender. Então, se ela não aprendeu, se ela ficou chateada, isso não tem problema, porque faz parte do nosso desenvolvimento. Todos nós passamos por isso. Às vezes não conseguimos de primeira, vai ter que ser uma segunda, uma terceira, uma quarta. É com a prática, não é verdade? Então isso é muito importante, a gente saber que a frustração faz parte do desenvolvimento do ser humano. A nossa criança precisa passar por isso, certo? Então incentive também as escolhas e a resolução de problemas. Então muitas vezes, né, a gente não deixa a nossa criança fazer escolha por ela mesma. Ela precisa, a autonomia tá ligada a isso. Lembra que eu falei que é diferente de independência? Então ela tá ligada a isso. A criança saber tomar suas próprias decisões, fazer suas escolhas, ter iniciativa, tá? Então vamos lá. Conforme seu filho cresce, novos desafios surgem. Incentive que ele resolva seus próprios problemas, sempre deixando claro que você estará por perto caso ele precise, tá? Então incentive, deixe ele resolver as questões. Será que ele vai dar conta, não vai? Dê espaço para ele, tá bom? Mas você está ali perto, então ele sabe que se ele precisar, você estará ali para apoiar, tá bom? Converse com a criança sobre desentendimentos e a importância de se pedir desculpas, tá? Lembra aquela historinha que a gente é o exemplo, não é? Então, se eu vejo que os meus pais, eles resolvem no diálogo, eles conversam, eu vou aprender dessa forma, né? Então, é importante a gente falar que muitas vezes a gente não tem os mesmos pensamentos que a outra pessoa, né? Mas a gente tem que ter o respeito, a gente tem que ter o diálogo, tudo isso a gente tem que passar para a criança, certo? E o saber pedir desculpas, né? Mostrar para a criança que isso é importante. É preciso resolver conflitos através do diálogo. Também sempre perguntar o que a criança acha correto e tem vontade de fazer, observando como ela busca solucionar os conflitos e assim poder mediar nessa formação, tá? Então eu tenho que ouvir minha criança. Será que eu estou ouvindo a minha criança? Ou eu só falo e minha criança só que tem que me ouvir? Então eu tenho que ouvir, eu tenho que parar, dar atenção, ouvir o que a minha criança tem a me dizer. Saber a opinião dela. Como você vai gerar autonomia na criança se você não ouve a sua criança? Se você não para ouvir a opinião dela, o que ela acha daquilo, tá? Então isso é gerar a autonomia, tá? Dar à criança o poder da escolha. Então é muito importante que a criança ela tenha o poder de escolher, tá? Que é diferente de muita gente dizer assim, mas eu vou deixar fazer o que quer. Não, não é deixar fazer o que quer. É uma coisa diferente da outra, tá? Vou explicar direitinho para vocês, ó. Quando damos a uma criança o poder de escolha, estamos incentivando a tomada de decisão, tá vendo? Então você vai escolher,
Ó, o que você vai fazer primeiro? Você vai estudar agora e tomar banho depois, ou tomar banho e estudar? Então você vai dando escolhas para a criança. A maneira da gente conversar com a criança muda todo o sentido, né? Então a gente dá a oportunidade da criança escolher, fazer a escolha por ela mesma, certo? Então, ao contrário do que muita gente pensa, incentivar e desenvolver a autonomia não é deixar a criança fazer o que quer. Então, não, pelo contrário, né? Eu não vou deixar minha criança fazer o que quer. Eu vou sim conduzir ela para as melhores escolhas, para as melhores decisões, né? Para as melhores atitudes. Isso que eu vou desenvolver na minha criança. A criança com bastante autonomia é uma criança dessa forma, né? Então, pelo contrário, é dar atenção para as suas respostas. Então, vamos lá, eu vou ouvir o que minha criança tem a me dizer, né? Ser atenta à minha criança, o que a minha criança está querendo me dizer. E guiar para as melhores escolhas, mas sem decidir por ela, ou ignorar a sua opinião. Então, eu preciso respeitar a opinião da minha criança. Eu preciso respeitar o que minha criança está querendo me dizer, tá bom? E eu não posso decidir por ela. Se eu dei para ela o poder da escolha, ela tem que decidir por si mesma, tá? Isso eu vou gerando segurança na criança, né? Autoconfiança, tudo isso que é importante para o seu desenvolvimento. Estimule então o seu filho a ter iniciativa. De que forma será que a gente consegue estimular a nossa criança a ter iniciativa, tomar iniciativa das coisas, né? Então, a partir do momento em que inicia o discernimento entre o que pode e o que não pode realizar, geralmente isso acontece, gente, depois dos 3 anos. Ela já começa a entender o que pode, o que não pode. Por isso que os 3 anos é uma fase, né, chamada da birra, né? Porque a criança já começa a formar aquele conceito do que pode, do que não pode, como que ela vai agir diante daquilo. Então, é por isso que vem muitas birras nessa fase, né? Invista, então, quando chegar nessa fase, né, da criança já entender o que é sim, o que é não, o que pode e não, invista em brincadeiras e jogos que a criança precisa tomar iniciativa. Por exemplo, os jogos de tabuleiro, né, os xadrez, né, damas, jogos. A criança não tem que pensar, né? Ela tem que desenvolver o raciocínio lógico, ela tem que pensar como que ela vai agir, como que ela vai fazer a próxima jogada. Então, tudo isso ajuda a criança. Se a criança é menorzinha, né, às vezes não vai conseguir esses tipos de jogos, mas deixa a sua criança tomar iniciativa por ela mesma, tá? Então, através das brincadeiras, como que você faz isso? Estimulando naturalmente, gente, nas conversas, né? Ó, escolhe, você quer esse ou aquele, entendeu? Então, a criança, ela vai estar contribuindo ali, ela vai estar ajudando, ela vai se sentir pertencente, tá? Então, isso é muito importante. Mas ela é pequenininha, né? Ela ainda não fala, às vezes, muita coisa, por exemplo, não se expressa muito, mas ela entende bastante, né? Então, a sua intervenção é essencial, tá? Então, falando dos jogos de tabuleiro que eu estava falando, eles são excelentes para as crianças desenvolver as habilidades de raciocínio lógico e tomada de decisões. Lembra que eu falei? Então, aquela criança que ela está jogando lá o xadrez, a dama, por exemplo, ela tem que pensar que ação ela vai tomar, que decisão ela vai tomar. Então, é uma habilidade. Então, quanto mais estimulada ela for, melhor ela se desenvolve, né? Então, tomar iniciativa contribui para o desenvolvimento da autonomia, pois a criança que toma iniciativa busca desenvolver todas as suas habilidades e participa mais e se desenvolve melhor. Então, olha lá, como é importante eu fazer a minha criança ela ter iniciativa, né? Ela vai se desenvolver as suas habilidades, ela vai ter mais envolvimento no aprendizado, certo? Então, esse é um assunto que a gente precisa prestar bastante atenção. Será que eu estou permitindo a minha criança ter iniciativa?
permitindo a minha criança desenvolver a questão da escolha, estou deixando a minha criança escolher, tudo isso faz parte da autonomia, né? E às vezes a gente não sabe. Então é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Então, outra questão também muito importante é a questão das broncas, né? A gente sabe que a gente precisa repreender a criança, muitas vezes no dia, geralmente, né? A gente tá o tempo todo falando o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, faz parte, é isso mesmo, né? Só que de que forma nós estamos fazendo isso? Estamos fazendo isso de um jeito que está ajudando a criança ou não? Então a gente tem que pensar, né? Às vezes a gente está fazendo de uma maneira errada, de uma maneira que a gente está desmotivando o nosso filho, desmotivando a nossa criança. A gente precisa fazer de uma maneira que a criança, aquilo tenha significado para ela. Para que você vai tomar uma bronca se você não vai aprender nada com aquilo? Daqui a pouco a criança está lá fazendo a mesma coisa novamente, tá? Porque não teve sentido. Aquela bronca que ela recebeu foi algo que não fez sentido para ela. Então não fez ela mudar a sua ação, tá? Então vamos lá. Vamos entender então o porquê das broncas frequentes, né? Acaba atrapalhando a criança, ó. Repreender a sua criança em situações necessárias é importante para a construção de uma personalidade com valores sólidos. Claro, com certeza, a gente quer isso mesmo, a gente quer uma criança, a gente quer, né, educar uma criança para ela fazer as coisas certas, para ela ser uma pessoa do bem, né, tudo isso. Então, a gente quer uma pessoa com valores sólidos, não é verdade? Faz parte disso, né? Então, é preciso que você tenha bom senso e não banalize a bronca, tá vendo? Cuidado para não falar sempre no tom negativo. Então tem pessoas que sempre, né, fica colocando a autoestima da criança lá embaixo. Ah, você não consegue mesmo. Ah, você é assim, né, é assado. E aquilo acaba com a autoestima da criança. A criança vai ficando cada vez mais insegura, né? A criança, você vai massacrando a sua criança, tá? Então, tomar muito cuidado quando for fazer essas intervenções, de que maneira você está fazendo para não prejudicar, para beneficiar a sua criança, para que ela entenda o porquê daquilo, né? Por que eu fiz errado. Então, você tem que sempre explicar o motivo, por que tem que ser dessa forma e não daquela, tá? As consequências. Então, às vezes as nossas ações têm consequências, explica para a criança. A criança às vezes não sabe. Se você só falar no tom negativo, só ficar diminuindo a sua criança, você vai estar ajudando a sua criança? De forma alguma, você vai estar atrapalhando, tá? Então a gente tem que procurar informação. Ah, eu não sei de outro jeito, que eu fui criada assim, eu sei só dessa forma. Existem várias outras formas, gente. A gente precisa de informação, não é? A gente precisa estar aprendendo, que é isso que eu falo. A gente tá sempre buscando, né? Eu falo pra vocês, quando eu venho aqui com material, eu estudei, eu fui lá, eu pesquisei, né? Eu tenho a experiência também, mas a gente não sabe tudo. Eu erro, você erra também, é assim. E a gente só aprende, né? Quando a gente se propõe, a gente se abre pro aprendizado. Aí sim, a gente consegue ver uma mudança, né, no nosso comportamento, nossas atitudes, tá? Então, cuidado com essas broncas, que às vezes você pode estar mais prejudicando do que ajudando a sua criança, certo? Então, lembre-se, ó, o seu filho, ele está aprendendo sobre o mundo e precisa se sentir seguro para continuar se desenvolvendo. Como uma criança vai se sentir segura se ela sempre está sendo desmotivada? Nunca ela vai ter segurança, né? Ela está sempre sendo desmotivada, então ela não tem segurança nunca, né? Então as broncas sem reflexão acabam fazendo com que ele se torne um adulto inseguro e dependente da opinião dos outros, certo? Então, quando só recebo bronca, que eu sou assim mesmo, que, né, sempre naquele termo negativo, a criança vai assimilando aquilo para ela. E vai crescer um adulto de que forma, gente? Inseguro,
que precisa da opinião do outro, que não tem iniciativa própria, não tem sua própria opinião, não é? Que a gente vê tantas pessoas por aí, né? Então eu tenho certeza que a gente quer dar o melhor para o nosso filho, a gente quer proporcionar a ele uma educação de qualidade, né? Então tudo isso a gente tem que pensar, a gente tem que ter esse cuidado, certo? Então antes da bronca, né, antes de você ir lá, né, na hora do nervoso que você tem que respirar e analisar, né? Tem aquela frase que fala, respira e não pira, né? Respire, preste atenção no que você vai falar, no que você vai dizer, como você vai intervir com sua criança. Quando você analisa isso, você pensa, será com essa atitude eu vou estar ajudando meu filho a ser uma pessoa melhor? Pensa se com essa atitude você vai estar ajudando ou não. Se não estiver ajudando, respira, calma, espera, né? Depois você volta com mais tranquilidade a tratar daquele assunto, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que você ir já naquele impulso, né? Então a bronca, ela só faz sentido para a criança quando ela entende o motivo da repreensão. Então tem que ter um motivo para a criança. Se a criança não tiver um significado, ela não souber, é verdade, porque se eu bater no meu amiguinho, depois ninguém vai querer brincar comigo, porque todo mundo vai achar que eu vou bater, aí não vai querer brincar, né? Então você tem que criar esse conceito na criança, né? A saber que tem consequências, atitudes têm consequências, né? Então, também, outro exemplo que eu gosto de dar muito, se eu mentir, quando eu falar a verdade, ninguém vai acreditar em mim. Então você tem que falar, quando você mentiu, quando você falar a verdade, ninguém vai acreditar, e aí? Né? Então é dessa forma que a gente ensina a criança. É assim que a gente vai ensinando, vai colocando os valores, né? Vai colocando essa consciência moral, né? Certo? E desenvolvendo autonomia cada vez mais na nossa criança, tá? Então, quando a gente acha o equilíbrio, né? A gente consegue esse equilíbrio, né? A gente acha esse bom senso, a gente consegue educar uma criança para ser o quê? Uma pessoa emocionalmente forte, decidida e segura de si, que é o que o mundo precisa, não é? O mundo precisa de pessoas que sejam assim, que sejam seguras, que tenham iniciativas, que tenham valores, não é verdade? Então todo mundo, eu tenho certeza, ninguém quer um mau filho, a gente quer um bom filho, não é verdade? Então vamos relembrar alguns aspectos que eu falei aqui, desde o começo da nossa conversa, às vezes tem pessoas que entrou agora, tá? Eu tinha dito assim, que a semana passada eu fiz uma palestra sobre desenvolvimento da criança. E lá naquela palestra eu falei sobre autonomia, eu falei sobre o ambiente estimulador, eu falei sobre a primeira infância, a importância que tem a primeira infância. Eu falei também sobre a nossa influência, como que a gente influencia o desenvolvimento da nossa criança. E agora, hoje, essa semana, eu estou trazendo para vocês o tema autonomia da criança, tá? Então eu quero trazer cada semana, falar mais aprofundado nesses temas. Então hoje nós falamos sobre a autonomia da criança. Na semana que vem eu vou estar falando sobre o ambiente estimulador para a aprendizagem, tá? Então vou preparar o material e vou vir falar para vocês sobre o ambiente estimulador. E aí a gente vai agregando novos conhecimentos, tá bom? Então, concluindo aqui hoje, o que nós falamos, vamos dar um apanhado de tudo que eu falei aqui, ó. Então, primeira coisa, deixe seu filho experimentar o mundo por ele mesmo. Então, muitas vezes, a criança ela não adquire autonomia, por quê? Porque você não está deixando ela conseguir explorar o ambiente, né? Ela conseguir fazer as suas próprias, desenvolver suas habilidades, né? Ela ter os seus conhecimentos, porque você está fazendo por ela, tá?
Então eu dei o exemplo de amarrar o cadarço do pênis. Se a gente amarra o cadarço do pênis sempre para a criança, ela não vai precisar amarrar sozinha, ela não vai precisar aprender. Então a gente tem que dar a oportunidade dela aprender, certo? Então deixe a criança experimentar as coisas por ela. Aí se você vê que ela precisa do apoio, você vai lá e ajuda, tá? Saiba apoiar quando necessário e também assistir a sua evolução. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Esse ajuste entre quando eu tenho que apoiar e quando eu tenho que deixar a minha criança. Eu preciso só assistir, porque ela já tem aquela habilidade, tá? Então a autonomia, ela está diretamente ligada ao desenvolvimento moral da criança. Dê valores a ela e seja exemplo, né? Então, o que eu já falei aqui, diferente de independência, né? Que às vezes a independência é o quê? É a gente saber fazer algo sem que ninguém precise nos ajudar, certo? Mas não é só isso, né? Então, não tem que ser só independente, só saber fazer alguma coisa. Que bom que eu já sei fazer. Mas e aí? Quando eu tenho que tomar uma decisão, eu sei tomar a decisão? Eu sei fazer as melhores escolhas? Eu sei ter iniciativa? Entende? Então, a autonomia é muito além. A autonomia é muito além de você conseguir fazer algo sozinho, sem a ajuda de outra pessoa. É você ter a sua própria opinião, é você ter fazer as suas próprias escolhas. E a gente consegue desenvolver isso na criança, através das nossas intervenções, né? Através das nossas conversas, através de brincadeiras, né? É a gente aproveitar as oportunidades, gente, com a nossa criança, né? Então, outro tema que nós falamos também, a frustração, né? Muitas vezes a gente não quer que nossa criança fique frustrada, fique triste, porque não conseguiu, porque é pequenininha, eu passo para ela mesmo. Mas a criança precisa passar pela frustração, faz parte do desenvolvimento, né? Então, ela é necessária. Por que a frustração é necessária? Porque faz com que a criança aprenda a lidar com situações ruins e aprenda algo bom com essa experiência. Então, todos nós vamos passar por alguma situação ruim, algum dia na vida, todos vamos passar, porque faz parte do nosso desenvolvimento. E a criança precisa passar por isso. Então, você deve permitir que a criança passe pela frustração. Então, de repente, você acha que a criança não consegue, ela não vai conseguir de primeira, mas ela pode conseguir depois. Você deve incentivar, motivar, tá? A sua criança para isso. Então, a frustração, ela faz parte. Então, a gente não tem que ter medo, falar, não posso deixar minha criança ficar triste. Não posso deixar minha criança passar por isso. Às vezes é necessário que ela passe por aquilo, tá? Então, permita também que seu filho tome iniciativa e resolva os seus conflitos. Você deve permitir que ele tome iniciativa e resolva por si mesmo. Agora, se você pode mediar, é lógico, né? Mediar, fazer com que ele tome as melhores decisões, mas não decidir por ele, deixa ele fazer. Deixa ele se apropriar disso. Que isso você está gerando autonomia na sua criança, certo? Dê à sua criança o poder da escolha. É tão importante a criança saber que ela pode escolher, né? Eu já falei, é diferente de deixar a criança fazer o que quer. Não, porque ela não está fazendo o que ela quer. Você deu uma escolha, você deu uma oportunidade para ela. Então, quem está no comando é você, mas a criança tem a oportunidade de fazer a escolha, ou isso ou aquilo, né? E cuidado com as broncas que desmotivam o seu filho, tá? Então, muito cuidado, às vezes, com a maneira que você está intervindo, você pode estar atrapalhando ao invés de contribuir, certo? Então, era isso, gente, que eu ia passar para vocês hoje. Era sobre a autonomia, tá? Eu voltei aqui, porque mais cedo eu fiz a live às 2 horas, só que perdi a conexão, não consegui salvar o vídeo, tomara que agora eu consiga salvar direitinho e colocar lá para quem não pôde estar aqui ao vivo, assista depois, tá? Porque são informações importantes, né?
e que muitas pessoas às vezes desconhecem. Então é o que eu falei na nossa conversa. Muitas vezes a pessoa quer fazer, ela quer ajudar, só que ela não tem o conhecimento. E aí, como faz? Então, quando ela busca, quando ela aprende, ela muda seu comportamento, ela vê que as coisas começam a melhorar, né? A sua criança começa a ficar diferente, ela mesma começa a ficar diferente, porque ela adquiriu aquele conhecimento, certo? Então, pessoal, eu agradeço a presença de vocês. Eu quero dizer que quem não estiver ainda na minha lista de transmissão, eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp, onde você pode receber as atividades diariamente. Se você ainda não estiver nessa lista, me chame, que eu adiciono você na lista, tá? E se vocês tiverem interesse por esse material que eu preparei aqui, se vocês gostaram, se vocês acham que contribui, né, que são informações importantes, vocês quiserem um resumo, né, eu tenho um PDF e eu posso disponibilizar para você. Só me pedir que eu te passo, tá? Aí de repente você quer passar para alguma amiga, quer passar para alguma outra família que esteja precisando da informação, tá? Então quanto mais a gente repassar o conhecimento, a gente aprende mais, tá? Então eu sempre faço isso, eu pesquiso, eu aprendo e eu venho aqui passar para vocês, que assim eu estou aprendendo mais também, tá bom? Então eu agradeço quem esteve aqui comigo, eu agradeço que vocês estejam acompanhando o meu trabalho, eu fico muito feliz, tá? E eu volto semana que vem nós vamos falar sobre o ambiente estimulador e eu espero vocês aqui comigo novamente, tá bom? Um beijo, tchau, fiquem bem!